UFO é a abreviatura em inglês de objeto voador não identificado. Não estão aqui? Não estão. Mas atenção, muitos são identificados como fenômenos naturais, aviões experimentais e outra coisa. A nós o que interessa é a pergunta principal. Serão os UFOs realmente inteligentes? Ou melhor, serão dirigidos por alguém que não é da Terra? Pergunta aparentemente tola, mas ouçamos alguns depoimentos. Eu estava sobrevoando uma região muito conhecida e não tinha nada de especial lá. Por um momento, a minha atenção se voltou para uma coisa estranha, que estava destacada na direção do horizonte, em cima da floresta. Não conseguia definir o que era, considerando também a distância de onde eu me encontrava. Eu estava a uns 2.000 metros de altitude. Quanto mais me aproximava, mais indefinido o objeto ficava. Na hora eu pensei que era um monomotor ou um helicóptero com avarias, mas logo vi que não era nada disso. Ele girava em torno de si mesmo, refletia uma luz fortíssima e seu formato era um pouco indefinido. O objeto refletia uma luz do tipo halógena muito forte, que chegava a ofuscar a vista. Quando eu estava a uns 300 ou 400 metros dele, ele desapareceu de uma maneira impressionante. Tão veloz que eu só pude acompanhar com os olhos. Tinha um formato de um semicírculo com pêndulos. 3, 4 pêndulos nas laterais. Talvez tinha 5, 6 ou até 10 metros de diâmetro, de cor azul acinzentada, cor de chumbo. Mas foi rápido, muito rápido. E desapareceu na outra parte do horizonte sem fazer nenhum ruído. Não deixou nenhum rastro e não deixou nenhuma fumaça. Foi uma experiência que eu não gostaria de passar de novo. Eu tinha resolvido não contar isso para ninguém, porque essas visões e coisas do gênero ninguém conta, não é? De tardezinha, quando eu voltei para casa, eu não falei nada para os meus familiares. Mas, quando eu fui mais tarde ao restaurante, eu encontrei um amigo que faz voo livre. E ele disse que me viu sobrevoar a uma certa hora, numa certa região, insistindo e afirmando que eu devia, com certeza, ter observado qualquer coisa diferente. Porque quando ele estava atravessando o rio e olhando para o alto, ele viu, num certo momento, uma coisa indefinida que aparecia no céu e que depois sumia do seu ângulo de visibilidade. Até que, numa hora, eu resolvi comentar com ele aquilo que eu tinha visto. Uma experiência extraordinária confirmada por uma segunda testemunha. Uma experiência similar à de milhares de outras. Uma luz de tipo estranha, violentíssima, de onde aparece uma meia esfera ou disco que vai embora em altíssima velocidade. Eu tinha entrado no banheiro e a persiana estava um pouco aberta e iluminada. Eu vi uma faixa sobre um prato e isso me deixou curiosa. Daí abri a persiana e foi quando eu vi suspenso em cima de uma casa algo muito reluzente. Mas eu não saberia definir o que era. O que posso dizer? Eu não sei, porque tinha uma base branca, prateada e muito brilhante. Chegava a ofuscar os olhos.
Era reclinado, um pouco na lateral e meio arredondado, com uma faixa rosa do lado direito e outra azul no esquerdo. E tinha o formato de um triângulo, um risco na parte de cima. Acho que dentro era cinza, só que estas faixas que se encontravam na sua extensão quase cobriam essa cor acidentada. Tinha alguma coisa de sólido? Sim. Olha, eu tinha a impressão de que aquela coisa era cinza. Só dava para perceber isso quando as faixas se dilatavam. Eu tenho que ressaltar que era silencioso. É só uma coisa. Eu estava controlando a hora com o relógio e notei que os ponteiros estavam marcando 3 horas. Mais precisamente 3h15. Só que, para mim, eu achava que era no máximo 1h45. Mas houve um espaço de 1h30 que não entendo como passou sem que eu notasse. Eu não consigo imaginar como foi. Eu não me lembro do que aconteceu. A única coisa que posso falar é que na manhã seguinte, a minha amiga me disse: tem um pontinho estranho aí no lado esquerdo da sua testa. O que você fez? Você bateu com a cabeça? Eu disse: não bati com a cabeça. Eu não fiz nada. Mas depois, quando fui ver, tinha uma sarda bem pequena, muito pequena, e depois ela aumentou. Pois bem, avistamento, ausência temporária, um sinal no céu. Um rapto, talvez? Um caso misterioso, mas ainda assim muito parecido a de milhares de outros. Estivemos com testemunhas. Outras pessoas disseram que presenciaram a mesma coisa que eu. Os funcionários que trabalhavam no aeroporto viram e acho que um piloto também, mas ninguém sabia o que era. Depois de alguns dias, foram até a Polícia Federal para se informarem e eles disseram que não iam fazer nada. Sobre o tema de rapto seguido de cirurgias médicas, estão surgindo recentes estudos de cientistas que parecem confirmar esses fatos. De repente, vi uma luz vermelha do tamanho de uma bolinha de ping-pong pelo espelho retrovisor, parada a cerca de 1,5 metro de mim. Tinha uns 10 ou 15 centímetros. De repente, começou a oscilar da esquerda para a direita, daí para o lado esquerdo do carro e depois para a direita. Ficou tudo vermelho, inclusive dentro do carro. Depois, na altura daquela rocha, que dá para ver ali embaixo, do lado direito da estrada, o carro foi erguido. Antes de desmaiar, ainda vi uma bolinha vermelha saltitando no banco traseiro. Depois, uns 30 metros daquele edifício ali embaixo, ficou como um resplendor branco e me vi de novo na estrada. Um caso raro de teletransporte de testemunha juntamente com o carro. Não se sabe de nenhum outro na América do Sul ou nos Estados Unidos. Eram 22h30, mais ou menos. 3 raios amarelos estavam suspensos, uns 10 centímetros acima da floresta. Faiscaram por uns 15 ou 20 minutos. Estavam imóveis. Eu entrei direto na floresta para ver o que era aquilo. Para mim, parecia uma astronave, mesmo sem ter a forma com aqueles 3 raios amarelos em cima. Chegando perto daquela árvore, decidi subir para poder ver melhor. Subi pela inclinação e, quando cheguei lá em cima, fiquei cara a cara com uma enorme meia esfera de luzes e cuja base devia medir de 10 a 15 metros. Me aproximei e o meu corpo começou a tremer. Diante de mim estava um UFO. Ele produzia um som grave e ficava vibrando como um transformador. Num certo ponto me choquei contra um muro de luzes. Era como se eu estivesse andando junto a um muro de cimento. Me aproximei 3, 4 vezes e sempre me chocava contra aquele muro. Depois de 15, 20 minutos, o UFO decolou como um helicóptero. Partiu sem fazer nenhum barulho. Só dava para ouvir um leve assobio. Nem 5 minutos depois, 2 Mirage da Força Aérea Suíça sobrevoaram a área. A barreira de luzes é citada por muitas testemunhas. Nesse ponto, a pergunta vem espontaneamente. O que os profissionais do céu observaram? Isto é, os pilotos comerciais com tantos anos de voo, treinamento contínuo e sob cuidados médicos constantes.
Eu estava sobrevoando os Alpes, precisamente na região de Biasca, a 5.000 metros de altitude, quando vi uma luz vindo da direção norte, na região de Saint-Gothard e Passasusten, mais ou menos na mesma altitude que eu. A luz estava um pouco distante. Depois eu perdi o campo de vista e não consegui ver mais nada. No mesmo momento, um outro piloto que estava voando e que se encontrava sobre os Alpes Bernese e sobrevoava em direção leste, ele perguntou à torre de controle se tinha um objeto na região, bem na região onde eu vi aquela luz. Um objeto que, quando ele ligou para a torre de controle, o objeto não estava mais lá. Depois disso, o piloto proveniente dos Alpes Bernese disse ter visto uma forma estranha não identificada. Essa forma se encontrava na mesma região que eu vi aquela luz. Não conseguimos explicar o que era. Eu tive a oportunidade de falar com esse piloto que disse ter visto um objeto que parecia extremamente grande, bem afilado, cerca de 3 metros de comprimento e 1 metro de altura. Mas não parecia um transporte aéreo. Não parecia nem um avião pequeno, de nenhuma companhia. Com toda a sua experiência, não poderia também se tratar de um meteorito? Não, porque o meteorito estaria em movimento e aquela luz estava praticamente parada e depois desapareceu de repente. O radar de terra provavelmente não captou o objeto porque estava parado e não em movimento como um avião. Além disso, tratava-se de uma enorme luz branca grande como 4 jumbos, disse o piloto. Parada no céu e que depois se foi. Segundo os 2 pilotos, não era um avião, nem um fenômeno meteorológico. A estação de radar de Maastricht disse que o UFO partiu na direção norte e que voltou a uma velocidade de 7 a 9 mil quilômetros por hora, velocíssimo. Por fim, estabilizou a uns 5 quilômetros à nossa direita e a 45 graus, uns 5 quilômetros de distância. Colocamos os fones de ouvido, olhamos para a direita e, de repente, surgiu um fulgor imenso à nossa frente. Nunca vi uma luz como aquela, muito rápida e intensa. Não havia nenhum sinal no rádio, nada de nada. Maastricht disse que o objeto ficou parado um minutinho à nossa direita e que depois partiu velocíssimo para o sul. Viajava a uma velocidade de 4 a 5 vezes a velocidade do som. Li mais tarde o relatório do controle de radar. Depois de uma nova verificação, escreveu que a velocidade era provavelmente o dobro, cerca de 10 mil a 12 mil quilômetros por hora. Esse objeto partiu na direção sul, voltou e foi embora de novo. Parecia que estava brincando de esconde-esconde com a gente. O UFO era enorme, rapidíssimo. Voava a 10, 12 mil quilômetros por hora. Foi visto pelo radar e parecia brincar com o piloto do avião. Um avião militar experimental, com certeza, não se comportaria assim. E como explicar ainda sobre a experiência de um outro piloto da Swissair, com base em seu depoimento? Repentinamente, o objeto, que há pouco voava ao nosso lado, virou e depois a uma tremenda velocidade desapareceu, girando a 90 graus. Acho que, neste caso, pode-se descartar uma explicação física do fenômeno, porque o movimento daquele objeto não tinha nada a ver com nenhum objeto voador conhecido.
Ele estava praticamente suspenso no ar, na nossa frente, e depois se distanciou numa velocidade altíssima e girando a 90 graus com referência à nossa rota. Nenhum objeto voador conhecido pode fazer uma coisa dessas. Muitos pilotos são reticentes quando falam de seus avistamentos de UFOs. Para não serem ridicularizados e pela frequência e proibição da companhia aérea, os pilotos militares estão sempre vinculados ao segredo. Olhamos e vimos uma estrela, pelo menos acreditamos que era uma estrela cadente. Mas de repente percebi que não podia ser por causa da velocidade. Subia docemente no horizonte, oscilava um pouco para a esquerda e um pouco para a direita e para a esquerda. O excepcional era aquela luz que subia rapidamente, depois voltava para a posição inicial e tudo em menos de 30 segundos. Isso não é normal. Falou sobre isso com pilotos militares? Sim, falei com alguns pilotos americanos no Alasca. Eles disseram que tem acontecido muita coisa naqueles lados, mas que não tinham permissão para falar sobre isso. Então, segundo você e os pilotos americanos, são muitas coisas. Então, eles viram coisas desse tipo, mas não podem falar? Ah, sim, sim. O testemunho deles é de confiança? Eles são confiáveis? Claro que sim. Um caso impressionante e documentado apresentado pela TV Nippon é a de um Boeing 707 japonês em voo sobre o Alasca. Às 17 horas do dia 17 de novembro de 1986, o comandante Terushi, durante o voo Paris-Tóquio, notou duas luzes vermelhas se aproximando. A torre de controle de Anchorage não assinala nada. As luzes se aproximam. Os três pilotos sentem uma onda de calor. Depois as luzes desaparecem. Em seguida, duas luzes brancas ficam emparelhadas. O radar de bordo acusa um objeto bem próximo. O objeto acompanha o avião na direção de Fairbanks. Graças ao contraste das luzes da cidade, a tripulação conseguiu ver o objeto. Não acreditaram nos próprios olhos. Era cerca de 30 a 40 vezes maior que o Boeing 707. Procurando se livrar, o Boeing faz um giro completo. A torre de controle pergunta aos pilotos se querem ajuda de um caça. Não, talvez seja muito perigoso, respondem os pilotos. Um Boeing da El Al deve agora entrar naquela área. Por volta das 18 horas, o objeto desaparece. O avistamento durou 1 hora. Estes desenhos são do comandante Terushi. Com sua tripulação, ele viu um enorme objeto não identificado, inteligente, isto é, dirigido e com total possibilidade de não ser terrestre. Existem muitos outros testemunhos, através de fotos e filmagens documentado, o avistamento de UFOs. Chegam de todas as partes do mundo. Vamos mostrar agora alguns vídeos feitos no México pelo grupo Os Vigilantes, que tem uma centena de associados. Somos um grupo de amigos dos 4 ângulos da cidade do México. Estamos sempre com uma câmera de vídeo no nosso trabalho, na escola. Dessa forma, tão logo apareça um UFO, nós já filmamos. As filmagens são examinadas pelo Instituto de Informática da Universidade Sol da Cidade do México. Portanto, temos uma universidade cuidando oficialmente do tema UFO, caso bastante raro. Os métodos de análise usados são de vanguarda.
O nosso trabalho consiste em verificar que não são montagens fotográficas e detalhes dos vídeos que possam levantar dúvidas de sua autenticidade. Além dos exames em computadores, vamos verificar também em campo, entrevistando testemunhas, avaliando a credibilidade deles. Aqui um vídeo de 1991, no dia do eclipse total do Sol. A câmera enquadra o objeto no céu e depois sobe para poder em seguida confirmar a posição e a distância do UFO. Aqui o objeto na moviola. É como um peão que gira rapidamente sobre si mesmo. Agora um outro UFO no céu. Vamos revelá-lo na moviola. São imagens estonteantes. Em 1992, um UFO se desloca no céu. Agora enquadrado num plano mais próximo. Em 1994, um outro UFO no céu, desta vez numa província mexicana. Os UFOs, algumas vezes, se apresentam em formações numerosas, como neste avistamento de 1994. Os documentos são autênticos? Foram verificados pelo professor Quezada. Além do mais, é difícil pensar na falsificação de centenas de vídeos feitos pelos vigilantes. Seria uma conspiração caríssima e a troco do quê? Contudo, são fotos como estas, famosas, tiradas em 1950 por Paul Trent, um camponês do Oregon, e autenticadas pelo laboratório da Força Aérea dos Estados Unidos. Esta é uma foto de um UFO tirada na Alemanha, com análise superficial. Estas duas fotos são de 1972, tiradas no Novo México, próximo à base atômica de Manzano. Os UFOs são avistados também sobre objetos atômicos. E esta é uma série clamorosa de fotos de 1987, tiradas pelo casal Walters na região do Golfo Breeze, Estados Unidos. O mesmo objeto foi fotografado por uma outra pessoa e foi dito que se tratava de falsificação.
Mas um militar americano especialista, depois de uma perícia, confirmou a autenticidade do material. Acredito que pode ser verdadeiro. Eu não consigo pensar que o Sr. Walters pudesse ter falsificado a foto. Além do mais, haviam muitas outras testemunhas que confirmaram o fato. Seria o caso, então, de uma enorme conspiração. As pessoas viram alguma coisa e ele havia fotografado. De qualquer forma, e a minha conclusão é que o que se viu é verdadeiro. É importante dizer que os UFOs foram filmados em vários países. E também são vários tipos de UFOs. Aqui estão alguns exemplos. Com relação à veracidade do fenômeno UFO, um outro elemento também foi estudado: as marcas deixadas no solo em caso de aterrissagem. Como analisamos esses rastros e o que encontramos? Duas coisas muito importantes. Primeiro, o terreno não estava queimado como pensavam no começo e como toda a historiografia da ufologia diz. Mas, na realidade, uma fonte forte de micro-ondas passou por ele. Micro-ondas com uma intensidade superior a 50 milhões de volts, como de um forno industrial. Como podem imaginar, a potência desta máquina e que depois mudou completamente a cristalinidade do terreno. Pela primeira vez, conseguimos reproduzir o fenômeno no laboratório e medi-lo. Galileu ficaria feliz com isso, porque Galileu costumava dizer: é preciso medir os fenômenos em laboratório. Portanto, nenhum doutor do mundo pode dizer que nós temos uma prova falsa em mãos. Alguns UFOs liberam uma substância esbranquiçada. As análises dão resultados desconcertantes. Por exemplo, só precisamos nos lembrar da análise que foi feita com o magnésio em Ubatuba, no Brasil, em 1957. Passou um objeto voador não identificado que deixou cair coisas, e tais coisas foram analisadas e descobriram que tinha magnésio. Mas magnésio de que tipo? Magnésio mais pesado do que o nosso. Um magnésio que leva no seu núcleo uma partícula a mais, portanto, pesava mais. Muito bem, temos que saber que magnésio desse tipo pode vir do espaço, de outra região do espaço que não é nem do nosso sistema solar. E aí, em 67, o mesmo tipo de magnésio, em Lille, na França, foi analisado no laboratório químico francês e lá também foi encontrado outro caso do mesmo magnésio mais pesado. Magnésio que não possuía defeitos, que seria extraterrestre, que não era do planeta Terra. A minha conclusão é simples. Apesar dessas provas, obviamente, há outras naturezas químicas muito importantes na história, digamos, da pesquisa ufológica. Hoje temos certeza que o fenômeno é exógeno ao planeta Terra, ou seja, vem de fora. A extraterritorialidade não é da nossa competência, não sabemos produzir isso. O que as autoridades dizem com respeito aos UFOs? Negaram por muitos anos o ridicularizado tema, mas esse comportamento está parcialmente mudado. Vimos um grande objeto no céu que não pudemos identificar. Tinha uns faróis muito fortes na direção do chão. Na Bélgica, em 1989 e 90, aconteceram numerosos avistamentos de UFOs por cerca de 2.000 civis e numerosos policiais. Era um objeto de forma triangular, com 3 luzes no alto e uma no centro, que voava a baixíssima altura sobre as casas e sem nenhum som. Esta é uma foto do objeto submetida à análise termográfica. E esta é a reprodução filmada. A Força Aérea Militar belga aceitou colaborar oficialmente no estudo do caso. Depois que os seus radares de terra revelaram a presença do objeto, alguns caças procuraram interceptá-lo sem sucesso, pois o avião fazia manobras impossíveis.
Poderia ser um avião experimental como o Stealth, o avião invisível? O governo dos Estados Unidos desmentiu esta possibilidade. O Stealth é barulhento e, além disso, por que um avião experimental estrangeiro voaria sobre uma região densamente povoada e a baixíssima altitude? Um acontecimento histórico. O chefe da Força Aérea Belga, General Charles de Gaulle, em 18 de dezembro de 1989, confirma a interceptação de alguns UFOs em uma reunião com a imprensa. Et à ce moment-là, le radar, la station radar de Glon, qui se trouve donc entre Tongres et Liège, a été contacté plusieurs fois pour demander s'ils avaient des observations au radar aussi. Em uma nota afirma, não existem indícios de periculosidade. O mistério sobre a sua procedência permanece, mas o fenômeno existe, é verdadeiro. Algumas pessoas dizem que o UFO visto na Bélgica lembra muito o avistado pela senhora Bisozeiro, em Tiziano, e também os filmados em Puebla, no México. Outra confirmação oficial. Em 1958, o presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, alguns documentos que confirmam o avistamento de UFOs, como em junho de 1976 sobre as Ilhas Canárias, quando centenas de pessoas viram uma grande luz branca que emitia raios. O relatório do comandante militar local. Mas tem muito mais. Nas mesmas circunstâncias, dizem sempre os documentos oficiais, algumas pessoas afirmam ter visto humanoides nos UFOs depois de aterrissados. Ainda da Espanha, um disco luminosíssimo foi visto saindo do mar. Um avistamento semelhante é observado na Itália. Em 14 de novembro de 1978, os 3 pilotos de um super caravelle espanhol em voo sobre Valência veem 3 luzes vermelhas aproximando-se em rota de colisão e que depois pareciam brincar com o avião. O caravelle executa um pouso de emergência em Valência. Aviões de caça militar alçam voo e observam os objetos sem conseguir alcançá-los. Em 1975, sobre a base militar de Bardenas Reales, próximo a Navarra, um UFO foi visto em baixa altitude. E dizer que até 1990 o governo espanhol sempre negou a existência de um dossiê UFO. O mesmo vale para a Inglaterra, mas antes dos anos 90 já haviam declarações esporádicas, como a do general Lord Dowding, de 1954, segundo a qual, já naquela época, eram conhecidos 10.000 apontamentos de UFOs e que os UFOs eram com certeza de origem extraterrestre. Em 1954, o piloto da RAF, Saladin, quase entrou em colisão com alguns UFOs. Este é o desenho feito por Saladin. O chefe da Secretaria da Defesa, Ralph Noyer, diz ter visto, em 1964, imagens filmadas de UFOs, portanto, os militares sabiam. Em 1978, o policial Tony Dodd e um colega veem um UFO. Em 1980 é a vez do policial Alan Godfrey. Como já foi dito, até os anos 90 não haviam declarações oficiais. É tudo segredo de Estado. Depois surgem alguns admitidos, quase marginais. O segredo de Estado se despede de todos, até os mais altos níveis. Mesmo o almirante Hugh Norton, chefe da defesa, declarou ter sido mantido na ignorância da existência de um departamento dedicado especialmente aos estudos UFOs, em conjunto com os Estados Unidos. Eis aqui um caso excepcional, sempre na Inglaterra, em 1980. Na orla da base americana de Woodbridge foi observado o pouso de um UFO, provavelmente avariado. Patrulhas militares que se reportaram ao posto descreveram o objeto como metálico, pousado sobre 3 pés, emitindo uma forte luz branca. Quando se aproximaram, os motores dos carros morreram e o contato por rádio foi interrompido. Não é ficção científica. Este episódio está confirmado neste documento oficial do subcomandante da base, Tenente-Coronel Charles Halt. Aqui pode-se ler também que no dia seguinte foram encontradas marcas deixadas pelo objeto no terreno. Mas tem mais. Segundo os soldados da patrulha, 3 humanoides desceram do UFO. 1 metro de altura, testa grande, macacão prateado. O comandante da base, General Gordon Williams,
comunicou-se por telepatia e mímica com eles. O encontro entre eles não foi confirmado oficialmente. França. Em fevereiro de 1974, o então ministro da Defesa, Robert Galle, declarou em uma entrevista que a França estudava os UFOs há 20 anos e citou alguns casos. Foram publicados também os resultados de estudos oficiais, como aquele sobre as marcas deixadas por 2 UFOs no sul da França em 1975 e 81. Foi declarado que o fenômeno físico existe. A sua proveniência, forma de deslocamento e comportamento fogem à compreensão humana, mencionado também pelo professor Malanga da Universidade de Pisa. A França bloqueou todas as informações. A Itália também, a partir de 78, começou a dar notícias sobre suas atividades no campo dos UFOs. Estes são os avistamentos nos anos 80. A Suíça comunicou há tempos que não se ocupava com os UFOs. Mas a partir dos anos 90, o Departamento Militar liberou acesso às informações anteriores, contendo muitos avistamentos civis e militares. Existem, porém, 2 interessantes relatórios dos radares militares que mostram que em 2 de agosto de 1993, às 23 horas e durante 1 hora, foi localizado um UFO. Não poderia ser um meteorito, eles não caem em zigue-zague, e nem um bando de pássaros, não são tão velozes. Em junho de 93, o radar localizou os rastros de um UFO que se deslocava não horizontalmente, mas verticalmente, com mudanças de altitude de 5.550 metros a 8.500 metros em poucos minutos. Não era um helicóptero, com certeza. O objeto conseguia passar de 8.000 a 20.000 metros em pouquíssimos instantes. Os operadores dos radares e da Força Aérea não sabem o que dizer. E nunca mais se manifestaram sobre esta foto, que mostra um UFO sendo sobrevoado por um Mirage do Exército, foto autenticada por computadores. União Soviética. Em 1990, pouco depois do avistamento na Bélgica, o chefe Igor Maltsev, chefe supremo da Força Aérea Soviética, admite oficialmente a existência de UFOs inteligentes e não terrestres. Disse que alguns MiGs haviam observado um disco de 100 a 200 metros de distância, capaz de ficar parado no ar e de executar evoluções extraordinárias. Outros generais soviéticos afirmaram depois que desmenti-lo seria pura insensatez. Em 1991, foram liberados alguns documentos da KGB. Neste lê-se que, em 1989, um UFO ficou sobre a base atômica de Kasputin Yar durante 2 horas e que, com um raio, parecia inspecionar a instalação. Outra fonte informou que, em 1990, um UFO triangular aterrissou próximo à estação de radar Kuibychev e destruiu a instalação com alguns fachos de luz. O objeto permaneceu na região por 1h30. Em 1984, um UFO foi visto sobre uma base de mísseis na Ucrânia. Não foi possível fazer nada. Depois que o UFO se foi, verificamos que o sistema eletrônico de direção dos mísseis estava inoperante. Foi necessário refazer toda a programação. O interessante é que o mesmo fato se passou nos Estados Unidos. Para eles também apareceu um UFO sobre uma base atômica e aconteceu a mesma coisa. Em 1989, ano da queda do Muro de Berlim, a agência oficial TASS noticia pela primeira vez a aterrissagem de um UFO em Voronezh. Algumas crianças e numerosos adultos são testemunhas. Provavelmente este fato deu crédito às declarações feitas por outros países. Do UFO pousado em Voronezh saíram, diz a TASS, alguns humanoides e robôs. Este fato se repetiu por 3 vezes. As testemunhas foram interrogadas por peritos ocidentais e julgados verossímeis.
presença de substâncias não terrestres. O disco tinha a forma de um ovo, 15 metros de altura, 5 a 6 metros de comprimento. De acordo com as marcas, devia pesar 11 toneladas no mínimo. Os humanoides eram enormes, 3 a 4 metros de altura. Mesmo nos Estados Unidos, o tema UFO é top secret. Ainda é, mas qualquer vazamento é protegido pela Lei sobre a Liberdade de Informação de 1970, defendida pelo presidente Carter, que, em 69, quando era governador, avistou um UFO como descrito neste documento. A lei permite o acesso a documentos secretos, desde que não comprometam a segurança nacional. Como veremos, mesmo assim foram feitas revelações importantíssimas. Além disso, alguns veteranos militares contaram as suas próprias experiências. Alguns deles enfrentaram numerosas dificuldades. Tentaram desacreditá-los. Foi o caso do tenente-coronel Wendell Steves. Em 1947, foi transferido da base de Roosevelt, Novo México, onde cuidava de aviões inimigos capturados, para o Alasca, como responsável por uma esquadrilha encarregada de fazer o levantamento daquela região. Desde logo ficou claro a Stevens que sua verdadeira missão era fotografar os UFOs avistados naqueles céus. A nossa tripulação conta ter visto um objeto em forma de disco parado sobre a imensidão de gelo. Ao se aproximar, o objeto sobrevoou o ar e foi embora. O equipamento necessário para fazer um dos nossos B-29 no Alasca mais volumoso que o próprio B-29, radiador, gerador de eletricidade, unidade de lubrificação e para o carburante. Além disso, eram necessárias horas de trabalho para preparar um B-29 para voar no espaço aéreo do Ártico. E bem ao contrário, estávamos com um objeto pousado no gelo, sem nenhum tipo de material de apoio, que num instante risca o ar, voa sem deixar marca alguma atrás dele. Ora, isso é impossível para nós. Logo depois recebemos um relatório que dizia que havia sido visto um emergir da água, ficar parado sobre a superfície e depois começar a voar em altíssima velocidade. Em outra ocasião, um pousou sobre a água e depois desapareceu. Fazer nada do gênero. Um outro caso importante aconteceu com o então tenente Graham Bethune durante um voo da Inglaterra aos Estados Unidos a bordo de um cargueiro C-54. Foi em 1951. O episódio foi confirmado por toda a tripulação. Repentinamente avistamos as luzes. Era uma espécie de desenho luminoso sobre a água, bem sobre a água. As dimensões daquele desenho luminoso eram deveras assombrosas. Lembrava, na verdade, uma frota de navios, de porta-aviões. Lembrava um anel de luzes. Não sabíamos o que estava acontecendo. Assim, pedimos informações sobre os navios que se encontrariam naquele lugar. Não havia navios naquele lugar. Não era nenhum fenômeno boreal acontecendo. Não estava prevista nenhuma atividade naquela área. Por isso, aquilo que estávamos vendo talvez fosse alguma experiência submarina secreta. Em seguida, vimos uma espécie de auréola, cerca de 45 quilômetros de distância. Num piscar de olhos, estávamos com aquela auréola bem na nossa frente. Não poderia ter percorrido 45 quilômetros tão velozmente assim. Quando abaixamos o avião, procurando passar por baixo, a coisa parou a cerca de 15 graus da proa. Naquele instante, o objeto se encontrava acima do horizonte. Era noite e difícil de enxergar. Mas nós conseguimos ver a cúpula. Conseguimos reconhecer a astronave em forma de disco. Conseguimos vislumbrar mais ou menos as dimensões. Depois, ficou cerca de 9 quilômetros de nós. Diminuiu a velocidade e continuou ao nosso lado por um tempo. Este é o relatório oficial do episódio. Em 1954, outro caso com o piloto militar Mel Noel, que fazia parte de uma esquadrilha encarregada das filmagens de UFOs nos céus dos Estados Unidos. Como treinamento, foram mostradas fotos e filmes de UFOs na base.
Fizeram com que víssemos cerca de 600 fotos e também um certo número de filmes de avistamentos feitos pelos caças. A esquadrilha logo avistou 5 objetos, no entanto, sem conseguir filmar. 5 dias mais tarde, topamos com os 5 discos de antes, ou outros 5, e recomeçamos a filmar. Uma semana depois, vimos 16. E então começamos a ter sérios problemas psicológicos. Os pilotos tinham pouco mais de 20 anos, estavam indefesos diante dos UFOs. Depois aconteceu uma coisa inacreditável. Eles ouviram pelos fones uma voz que disse, falando em inglês, que tinham vindo em paz e que estavam preocupados com o que o homem estava fazendo. Para os pilotos, aquela voz não era uma alucinação. Tinham vindo na Terra para nos prevenir de um certo tipo de tendência perigosa. Se referiam ao desenvolvimento atômico, às perigosas conexões e que poderiam se agravar. Eu tinha 21 anos e fiquei transtornado. Nos perguntávamos se estávamos sãos mentalmente e o que seria aquela experiência tão estranha. Não foi divertido, não foi nada divertido. Eis mais alguns documentos oficiais americanos agora liberados. O general Nathan Twining preparou um estudo sobre os UFOs em 1947, endereçado ao general da Brigada do Pentágono, George Shulgin. Ele declarava que, baseando-se no material disponível, o fenômeno UFO é real, que os objetos têm capacidade de voo extraordinária, executando manobras evasivas e que isso leva a pensar, evidentemente, em um condutor. O documento continua. Os objetos são aparentemente metálicos, em forma de disco. Voam, também em formação. Sua origem é obscura. Sua tecnologia é desconhecida. O documento de 1947 só foi feito público graças ao presidente Carter. Uma pergunta principal. Os Estados Unidos estão de posse, talvez, dos restos de discos capturados? Muitas testemunhas não esqueceram que nas proximidades de Roswell, Novo México, em 1947, um ou mais discos foram derrubados devido, talvez, às experiências militares com ondas eletromagnéticas. Mac Brazel, um camponês, recolheu alguns fragmentos estranhos que achou em suas terras e entregou à base aérea de Roswell. Era um material desconhecido e com uma escrita semelhante a hieróglifos. O comandante da base os examinou e, num comunicado à imprensa, declarou: "Conseguimos capturar um UFO." Mas por que, horas depois, o general Ramey, sob ordens do Pentágono, negou a descoberta? Declarou que se tratava dos restos de um balão-sonda meteorológico, embora muitos anos depois tenha sido desmentido por alguns militares, testemunhas diretas do fato. Oficialmente, a versão do balão é sustentada até os dias de hoje. É um episódio bastante discutido. Este documento de 1947, com notas manuscritas por Edgar Hoover, diretor do FBI, diz textualmente: "O FBI deve ter acesso ao UFO descoberto." Então era verdade. Para muitos especialistas, sim. Outra pergunta: os Estados Unidos conseguiram capturar os corpos de alienígenas? Esta é apenas uma reprodução dos possíveis seres criados por Roosevelt. Neste memorando de 1950 de um agente do FBI ao seu diretor Edgar Hoover, lemos que a Força Aérea está de posse de 3 discos voadores com os restos de 3 pequenos humanoides vestidos com um macacão prateado. Este 83 por ordem de um tribunal. Tudo isso foi confirmado em 1983 por esta carta do professor Robert Shabasher, comprometido diretamente com o problema dos UFOs nos anos 40. Shabasher escreveu: "O material usado para construir o UFO era leve e resistente. Os humanoides tinham órgãos internos similares aos dos insetos." Então era verdade. Para muitos especialistas, sim, sem dúvida alguma. Mas por que o segredo? Provavelmente porque não queriam assustar o público, porque sabiam que tinham que admitir a própria impotência frente aos UFOs e talvez porque esperavam extrair alguma vantagem tecnológica do material capturado.
Seja como for, em 47 teve início uma repentina operação de cobertura. Foram constituídos projetos de estudo com o objeto, consta hoje no documento, de tranquilizar a opinião pública, mas também de ridicularizar e de criar confusão sobre o fenômeno por meio de desinformação. Os projetos são Grudge, Sight e Blue Book. A verdadeira pesquisa se realiza com um sigilo máximo, muito provavelmente no âmbito do projeto Majestic 12 e sob a direção do professor Vannevar Bush. Tudo é desmentido pelas autoridades, mas confirmado por muitos analistas. Estes documentos do Majestic 12 foram entregues anonimamente em 1984 por um pesquisador. É um memorando para o presidente Eisenhower. Aqui está relatado que em 7 de julho de 1947, em Roswell, um UFO foi capturado com alguns humanoides a bordo e que foi dito para a imprensa que se tratava de um balão-sonda meteorológico. É uma mentira, como sustentam muitos. Este documento dos anos 50 o desmente. O engenheiro canadense Wilbert Smith informou ao seu governo que o tema UFO nos Estados Unidos é mais sigiloso que os segredos atômicos e que um grupo dirigido pelo professor Vannevar Bush está encarregado do estudo. É o próprio Majestic 12. Até agora, muitas coisas aconteceram. Em 1978, um UFO teria descido na base de Fort Dix e um alienígena teria saído. Em 93, um UFO teria arruinado o sistema eletrônico do arsenal atômico na base de Manzano, assim como na União Soviética. Com esta espetacular reprise do vídeo de um UFO, vê-se muito bem a parte inferior. Concluímos esta primeira alfinetada. Por tudo que vimos e ouvimos, os UFOs são inteligentes, são dirigidos por alguém que não pertence à Terra. Trata-se de um fenômeno real.